abrir com vocês um texto que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, para os irmãos que participaram das ofertas de missões. Nós tivemos este ano, fizemos o levantamento hoje à tarde, porque durante a semana ainda tivemos recebendo ainda algumas ofertas. E algumas ofertas, até 2 ofertas, foram já definidas para o trabalho do Quênia, com aquela irmã que tem um trabalho com as crianças, né? E do restante das ofertas que nós conseguimos, nós vamos destinar uma parte, por iniciativa nossa, também a esse trabalho lá do Quênia, e o restante todo será direcionado para a Junta Administrativa de Missões da Convenção Batista Nacional, que é a JAMI. Nós tivemos uma totalização de R$ 24.780. Tá? Tivemos ofertas pequenas, tivemos ofertas maiores, e já a partir de segunda-feira nós vamos estar já dando a destinação desses recursos. Não o faremos no total, porque boa parte dessa oferta ela foi pré-datada, e nós vamos aguardar o vencimento do cheque que foi dado, então nós estaremos encaminhando. Mas ficamos felizes, acho que diante do nosso tamanho como igreja, como congregação, somos uma igreja pequena, acho que alcançamos um valor significativo, e isso diante de Deus, claro, isso aí é uma grande bênção, né? Normalmente as pessoas consideram bênção receber, né? Nós consideramos bênção dar. Eu considero bênção, né? Quando você pode dar mais. Quando o rei Davi ele fez o levantamento de ofertas, ia começar pelos príncipes de Israel, e eles levantaram um valor absurdo para a construção do templo. É interessante quando você olha para a palavra de Deus, como eles se alegraram pelo valor que eles alcançaram. E Davi agradece a Deus, Davi se derrama diante de Deus, juntamente com os líderes e todo o povo, pelo valor que eles haviam conseguido dar, né? E eles confessam que aquilo não procedia deles, mas aquilo procedia de Deus, né? Normalmente, na nossa cultura, dar não é uma coisa boa. Coisa boa é receber, né? Isso todo mundo quer, todo mundo busca, né? Mas eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que foram sensibilizados, foram tocados e dispuseram, né, parte daquilo que Deus tem lhes dado nesse ministério tão maravilhoso, nessa missão tão importante que o Senhor nos comissionou. Vamos abrir em Romanos, capítulo 1, versículo de número 15. Vamos ler até o versículo 16. Diz o apóstolo Paulo: por isso, quanto a mim, eu estou pronto, estou preparado, estou disposto a anunciar o Evangelho também em Roma. Por quê? Porque eu não me envergonho do Evangelho. E por que não me envergonho do Evangelho? Porque ele é o poder de Deus. Poder de Deus para quê? Poder de Deus para salvar, para a salvação de todo aquele, de toda pessoa que crê, que aceita, que manifesta fé nesse Evangelho. Primeiro, do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela através do Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. A nossa ênfase nesta oportunidade é
na parte A do versículo 16 deste texto, desse versículo, que fala que o apóstolo Paulo não se envergonha do Evangelho. Qual motivo teria Paulo para se envergonhar do Evangelho? Porque se ele diz que ele não se envergonha do Evangelho, ou eu vou até Roma, como não somente foi a Roma, Paulo foi a grandes centros culturais, né, da filosofia grega, né, falou para as elites, para pessoas cultas. E ele disse, olha, eu vou para Roma, mas eu não me envergonho do Evangelho. Se ele diz que ele não se envergonha do Evangelho, muito provavelmente havia pessoas no seu tempo que se envergonhavam do Evangelho. Que se envergonhavam do Evangelho. E a pergunta objetiva é, por qual razão, por qual motivo poderia alguém no tempo de Paulo? E por que eu falo no tempo de Paulo? Eu quero abrir um parentezinho de 1 minuto, dizer para você o seguinte, toda mensagem, toda pregação que se faz, ela tem um contexto religioso, tem um contexto cultural, tem um contexto social. A época, quando foi escrita essa mensagem, para lá havia uma aplicação dessa palavra, mas a palavra não teria sentido nenhum eu trazer para a igreja se no nosso contexto atual não pudesse também ser colocada para nós, né? Então, claro, nós vamos olhar o contexto de Paulo, mas depois, evidentemente, nós queremos ver o nosso contexto, né? E a pergunta também caberá. Assim como cabe a pergunta, por que alguém poderia se envergonhar do Evangelho no tempo do apóstolo Paulo? Por que, se é que haveria, pessoas que sentem vergonha do Evangelho? Não se dizem frequentadores, de repente, de uma igreja, quando estão com amigos, são omissos, não falam da sua profissão de fé. Por quê? Porque acham que não devam falar ou porque sentem vergonha? Então a palavra, ela é muito própria. É uma palavra não somente para a igreja, mas uma palavra para aquele que ainda não aceitou o Evangelho. Como se aceitar o Evangelho fosse uma coisa vergonhosa nos nossos dias, no século XXI. Mas Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho é poder. E não é poder de homem. O Evangelho é o poder de Deus. Que muda, que transforma. Sabe? E que faz você virar um bicho diferente. Na maneira de pensar, na maneira de falar e na maneira de agir. Basicamente, duas seriam as razões que nós podemos apresentar dentro do contexto de Paulo para que alguém pudesse sentir vergonha do Evangelho. Primeira razão, não justificativa, evidentemente, mas primeira explicação para que houvessem pessoas que pudessem sentir vergonha do Evangelho, e no caso de Paulo, de anunciar o Evangelho, é porque boa parte, meus amados, boa parte da cultura, a filosofia, vamos colocar dessa forma, boa parte da cultura filosófica daquele tempo, né, baseada na filosofia grega, né, nas ideias complexas, né? Então, era interessante, era muito digno a pessoa buscar conhecer a ideia dos filósofos, a sabedoria dos filósofos, aquelas ideias complexas, né? A sabedoria grega e também, de certa forma,
não no caso somente em Atenas, mas em Roma também, né, onde havia muito essa questão de buscar a sabedoria. E para a época, buscar sabedoria era buscar o conhecimento desses filósofos, Platão, né, e todos aqueles filósofos, e as pessoas até se gabavam, se orgulhavam de conhecer a filosofia de fulano, de Beltrano, né? No meio de uma cultura dessa, chegar com o Evangelho, com a sua simplicidade, muitas vezes parecia chegar com nada, chegar com pouco, né? Diante dos belos discursos, como diz Paulo aos Coríntios, diante da exposição de palavras sábias, de sabedoria humana, chegar com o Evangelho, né, isso não parecia interessante. Ao contrário, para muitos isso se tornava uma loucura. O ensino do Evangelho, o que o Evangelho propunha, o que o Evangelho oferecia e oferece até hoje, isso parecia loucura para algumas pessoas, né? Imagine para uma cultura filosófica como a grega, alguém anunciar que você poderia ser salvo da perdição eterna e ir para a glória eterna por causa da morte de um homem na cruz, um homem que por muitos foi tido como um louco e que morreu no meio de 2 ladrões e morreu uma morte vergonhosa. Essa ideia, para uma cultura que aceitava ideias elevadas, isso era um absurdo, isso era uma vergonha e isso era uma loucura. Especialmente porque, quando se trata do Evangelho, o Evangelho ele tem uma ligação direta com questões que nós não podemos separar do Evangelho. E uma delas, por exemplo, é a ressurreição dos mortos, né? E quando Paulo, no seu tempo, diante daquela cultura grega, né, que não acreditava, nem sequer acreditava na possibilidade da ressurreição dos mortos, por 2 vezes Paulo é tido como louco, Paulo é tido como alguém que tinha lido demais e estava delirando, né? E essa exposição do Evangelho por Paulo diante daquela classe de pessoas, né, essa exposição foi rejeitada por muitos, né? Eu gosto sempre de apresentar um pouquinho daquilo que a gente fala, e uma dessas passagens onde Paulo foi duramente criticado, de certa forma até debochado, né, a respeito do Evangelho, é quando ele está em Atenas. Numa das suas viagens, Paulo ele vai, quem já foi em Atenas, e você vai lá conhecer o Areópago. O Areópago era um tipo de um estádio, grande, está lá ainda, as ruínas dele, né, e aonde os gregos se sentavam na praça para ouvir os filósofos, trazerem as suas doutrinas, os seus pensamentos, a sua sabedoria humana, os sábios deste mundo, como diria Paulo, né? E Paulo teve o privilégio e a oportunidade também de apresentar a sua doutrina, o Evangelho. E num dado momento, expondo o Evangelho, ele fala sobre a ressurreição dos mortos, porque, conforme disse anteriormente, o Evangelho não tem como desconectar disso. E aí alguém começa, evidentemente, a satirizar, começa a debochar. Atos 17, versículo de 29, chega num dado momento em que Paulo diz assim: sendo vocês geração de Deus, ou sendo nós geração de Deus, nós não devemos pensar que Deus, ou a divindade, seja semelhante ao ouro, seja semelhante à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e pela imaginação do homem. Ele está falando aqui das imagens de escultura que simbolizavam deuses na cultura religiosa grega. Mas ele disse, olha, Deus não levou em conta esse tempo de desconhecimento de vocês, de ignorância. Agora, entretanto, ele está notificando, através do Evangelho, aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porque o Evangelho é um convite a arrependimento, a voltar-se para Deus, né? Porque Deus estabeleceu um dia, vai haver um dia, em que ele há de julgar o mundo com justiça, por meio de Cristo.
de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo está pregando o evangelho. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros disseram: a respeito disso, te ouviremos em outra ocasião. Ou seja, fizeram pouco caso do evangelho. Paulo, aonde ele ia, ele foi chamado para pregar o evangelho no meio de pessoas cultas, de pessoas elitizadas, de pessoas desenvolvidas nas ideias, pessoas que conheciam profundamente a filosofia da época, e ele chegava com uma mensagem simples. O evangelho é uma mensagem simples, que não tem nenhuma coisa rebuscada, né? E ainda mais Paulo, que apresentava o evangelho de uma forma simples. Paulo sabia que aonde ele pudesse chegar, ele seria recebido dessa forma. Mas o que ele diz? Olha, pessoal, eu vou pregar em Roma, eu sei que é pedreira, é isso que ele está dizendo, né? Eu vou até Roma, mas eu estou preparado para pregar, porque eu não me envergonho do evangelho. Por que ele cita isso? Por que ele diz, olha, eu vou até Roma, estou pronto para pregar também em Roma? Porque ele sabe que Roma, como Atenas, era a nata, aonde as ideias, o campo das ideias, né, da sabedoria humana estava florescendo, e chegar alguém com uma mensagem louca, tipo o evangelho, para ele seria uma tentação não ir, mas ele disse, eu não tenho vergonha do evangelho que eu prego, mesmo que eu vá a Roma, e eu vou a Roma, mesmo que eu vá em qualquer lugar. Paulo foi levado a muitos lugares onde ele disputava com pessoas sábias, com pessoas entendidas, pessoas cultas, e ele trazia o quê? Ele trazia uma palavra simples, mas ele trazia o poder de Deus. Ainda em Atos, capítulo 26, numa outra situação, onde Paulo tem o privilégio de expor o evangelho, porque assim foi as suas lutas, os seus problemas, as suas tribulações, nas suas dificuldades, Deus deu a ele a oportunidade de se pregar o evangelho. E numa dessas vezes ele vai pregar, ele está falando para um homem chamado Festo. Festo, ele era um governador da província de Cesareia. Ele ficou 2 anos em Cesareia preso antes de ir para Roma, e lá ele foi pregar, fazer sua defesa, porque ele estava sendo julgado injustamente, ou acusado injustamente pelos judeus de ter feito coisas que na verdade ele não fez, né? E aí diz ali no versículo 22, de Atos 26, ele falando para esse governador, fazendo a exposição do evangelho, mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, o evangelho, que Cristo devia padecer, e sendo o primeiro, padecer, evidentemente, pela nossa salvação, né? Cristo deveria padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Olha só, quando ele toca no assunto do evangelho de Paulo, não dá para desconectar da ressurreição, né? Dizendo ele estas coisas, falando isso, em sua defesa, Festo, ou seja, o governador, interrompeu ele em alta voz. Ele foi interrompido, Paulo. E ele disse, Paulo, você está louco. As muitas letras te fazem delirar. As muitas letras, assim, você leu demais. Sabe aquela história que se falava, que o cara leu tanto que foi maluco? Então, Paulo está sendo acusado, né, de apresentar uma pregação louca. Certamente é por isso que Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, ele diz, porque a palavra da cruz é loucura. Paulo sabia o que dizer, irmãos. Paulo não é um homem que imaginava as coisas. Paulo, grande parte do que Paulo falava, ele falava porque ele experimentou. Então, muitas vezes, ele já havia enfrentado essa dificuldade. E as pessoas dizerem, evangelho, isso é loucura, isso é baboseira. Diante do contexto da época. A época era isso, né? A época era isso. Então, o apóstolo Paulo, quando ele fala aos Coríntios, conforme eu disse, né,
Ele diz assim, ó, certamente, com toda certeza, Paulo sabia o que ele estava falando, certamente a palavra, o evangelho, a palavra da cruz é loucura. Ele está dizendo, para quem? Para aqueles que se perdem, para aqueles que perecem. Para esses, o evangelho, ele é loucura. Mas para nós, que somos salvos, ele é o poder de Deus. É o poder de Deus, não é loucura. E aí Paulo, ele faz um questionamento, né? O contexto de Coríntios aqui, a igreja de Coríntios era uma igreja que estava sendo influenciada justamente por essa cultura filosófica e achava que as pregações de Paulo estavam muito simples, o evangelho era muito simples, né? E tinha que ser recheado, florido, tinha que ser ornado com palavras sábias, né? Com sabedoria humana, tinha que ter uma mescla, tinha que ser uma coisa mais atrativa. Mas Paulo diz, eu não me envergonho. Eu não me envergonho do evangelho, o evangelho como ele é. Aí ele diz assim, bom, vocês valorizam os sábios, vocês querem palavra de sabedoria, eu não estou trazendo o evangelho para vocês com palavra de sabedoria, eu falo com simplicidade. Onde é que está o sábio? 1 Coríntios 1, versículo de número 20. Onde está o sábio? Diz Paulo. Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? E ele diz, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Ele está aqui fazendo uma comparação entre a sabedoria do evangelho de Deus, de Cristo, e a loucura da sabedoria do mundo, dos homens, né? Porventura, na sabedoria, onde está o sábio inquiridor? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Versículo 20, versículo 21. Bom, Deus na sua sabedoria, né? Visto que como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Paulo está dizendo o seguinte, gente, vocês estão tão interessados em filosofias elevadas, em sabedoria humana. Onde é que está o sábio? Do que adiantou o sábio encher-se de conhecimento? Por acaso, com a sabedoria deles, eles conseguiram conhecer Deus? É isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 21. Adiantou para alguma coisa? Eles serem pessoas entendidas, superentendidas, adiantou eles serem pessoas cultíssimas, conhecer tudo sobre filosofia, conhecer os maiores filósofos, adiantou o quê? Eles não conhecem a Deus. E isso vem de Deus, é isso que ele quer dizer. Na sabedoria de Deus, Deus proporcionou isso, permitiu o homem se encher de erudição, de ideias elevadas, mas o homem continua cego, o homem continua perdido, o homem continua pecando e condenado. E Deus, através da palavra da cruz, que é loucura, aí sim, ele se fez conhecido a todo aquele que creu na palavra da loucura, da cruz. Deus faz como que uma pegadinha. Deus permite que o homem busque ideias elevadas para nada. Por isso ele diz, onde é que está o sábio? Mas através da pregação da cruz, que é loucura para os que perecem, Deus fez com que aqueles que creem nessa palavra, que é louca para os que se perdem, Deus salvou tanto humildes quanto pessoas entendidas. Porque Paulo ele não se avexava, Paulo ele não se intimidava pelo fato de pensar assim, puxa, mas eu vou pregar para pessoas cultas, as pessoas cultas não vão aceitar. Ele sabia que o evangelho é o poder de Deus, e Deus tem o poder para salvar tanto os humildes, quanto a pessoa mais culta e mais erudita. E aquilo que ele tinha como riqueza, aquela erudição, aquele conhecimento, aquela filosofia, aquilo virá um lixo. Paulo diz, aquilo que eu tinha por lucro, agora eu tenho por esterco, por lixo, por rejeição. E Paulo, quem foi mais culto que o Paulo, irmão? Paulo falava idiomas, Paulo conhecia a lei como ninguém, Paulo foi um homem criado aos pés de Gamaliel, mas quando ele recebeu o evangelho, quando ele aceita Cristo, quando ele recebe Cristo em sua vida, tudo aquilo perdeu valor. Então ele não se impressionava pelo fato de que ele ia falar para as pessoas em Roma, como nós lemos ali, olha, eu vou a Roma, mas não tem problema, estou pronto, porque eu não me envergonho do evangelho. Muito embora ele seja uma coisa simples,
né? Puxa, mas isso é evangelho? Ser salvo por causa da morte de um carpinteiro, de um homem simples, que morou na Galileia, nem foi na Judéia, na Galileia. Um dos primeiros discípulos de Jesus, quando foi chamado para fazer parte do grupo, Natanael, e aí disse: vem ver, nós achamos o Messias. Alguém disse para ele: ele é lá da Galileia. Aí o Natanael disse assim: vem cá, pode vir alguma coisa boa lá da Galileia? Até isso, né? Jesus Cristo, ele faz com que tanto quanto aquele que é humilde, que é simples, como aquele também que é erudito, que é culto, ele tem poder para salvar qualquer um destes. Então, a palavra da cruz, ela é loucura, né? E veja bem, não somente os gregos, os gentios, eles ansiavam por sabedoria, por conhecimento, como também os judeus que não aceitavam o evangelho, eles buscavam outras coisas. E aqui, no versículo 22, diz assim, né, nós estamos falando sobre a rejeição do evangelho, como sendo uma coisa vergonhosa, que não serve para as pessoas. 1 Coríntios 1, versículo 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, maravilhas, como os gregos pedem sabedoria, ou buscam sabedoria. Mas nós pregamos o quê? Nós pregamos Cristo, e Cristo crucificado, por isso que é a palavra da cruz. O evangelho não é pregar simplesmente Jesus. O evangelho é pregar Jesus que morreu na cruz. Por isso, Jesus crucificado, que é escândalo para os judeus. Paulo tinha ou não tinha motivos para dizer que ele não se envergonhava do evangelho, porque para muitas pessoas o evangelho era vergonhoso, porque confrontava, né, a filosofia, a erudição, as ideias elevadas, né? E escândalo para os judeus e loucura para os gentios, né? Mas a Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo, que a loucura de Deus, essa loucura, a palavra da cruz, ela é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus, ela é mais forte do que os homens. É assim que diz o versículo 25. 1 Coríntios 1 e 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Quando alguém olha para a cruz e vê Cristo crucificado, pode olhar ali fraqueza. Quando alguém olha para a cruz de Cristo, pode ver ali escândalo, loucura, que aquilo é a proposta de Deus para salvar as pessoas. Mas Paulo diz, mas a loucura, essa loucura de Deus, ela é mais sábia do que a mais elevada sabedoria dos homens. E aquela fraqueza que você diz de fraqueza, ela é mais forte do que os homens. Amém? Claro que pessoas que admiravam essas ideias complexas, né, dos sábios deste mundo, aceitar uma simplicidade dessa de mensagem era vergonhoso, né? Principalmente para quem busca, né, coisas elevadas. O evangelho é simples, o evangelho é simples. Nós não precisamos muita coisa para manifestar o evangelho, para pregar o evangelho é simples. Você precisa de Cristo. A sua condição de pecador, que é igual a de todos, te condena, assim como nos condenou no passado. Nós precisamos de um Salvador. O nosso pecado nos condena. Nós precisamos de alguém que nos livre dessa condição. Jesus Cristo, ele faz isso na cruz. Ele toma os nossos pecados e leva sobre si. Ele paga o preço do nosso pecado, né? A nossa culpa recai sobre ele, a sua justiça recai sobre nós. Isso é evangelho, mas é simples, né? E Paulo especialmente era alguém que apresentava isso com bastante simplicidade. Então essa seria a primeira questão, né, que Paulo se deparava com a questão das ideias, né? A questão das ideias, as ideias nível muito elevado, né? Sabedoria dos filósofos, e ele chega com o evangelho com aquela simplicidade. Será que alguém vai aceitar?
Eu vou, porque eu sei que é poder de Deus. Eu não me envergonho. Eu vou levar o evangelho. É isso que ele dizia. Mas, em segundo lugar, alguém poderia também se envergonhar do evangelho, porque o evangelho, evidentemente, fala do seu grande centro, o seu eixo, que é Cristo, né? Quando falamos evangelho, falamos em Cristo. E se por um lado havia uma cultura contextual, uma cultura filosófica das ideias, havia também uma cultura religiosa, irmãos. Nós não podemos também esquecer. Havia uma cultura religiosa. Ou seja, para esses caras que se consideravam o suprassumo do conhecimento, quem eram os seus deuses? Sabe quem eram os deuses? Eram pessoas belas, seres belos, formosos, cheios de poder. Então, a cultura religiosa daquele tempo de Paulo falava de seus deuses como seres dotados de beleza e poder, e jamais seres que se submeteriam à vontade humana, ao poder humano, como no caso de Cristo. Muito embora nós saibamos, porque ele mesmo disse que ele entrega por livre e espontânea vontade a sua vida para depois retomá-la, para os olhos do mundo, Cristo foi um fraco. Foi dominado por meia dúzia de homens, foi açoitado, pregado numa cruz, né? Então, que poder apresenta esse Deus? Porque Jesus Cristo é o Filho de Deus, e isso também não pode ser desconectado do Evangelho. Mas que Deus é esse? Havia formosura em Jesus? Havia beleza em Jesus Cristo? Jesus Cristo, ele venceu o Império Romano? Se estabeleceu literalmente como rei no seu tempo? Não. Para muitos, Jesus foi um fracassado. Jesus foi alguém que foi derrotado e que perdeu. Jesus Cristo, sendo Deus, o apóstolo Paulo diz que ele se esvaziou, né? Ele se esvaziou dessa condição. E esse é o grande problema, né? Porque quem é o grande Deus do Evangelho, quem é o grande responsável pela salvação através do Evangelho, é um Deus belo, como pintam muitas vezes as gravuras, né? Com cabelo loirinho, olho azul, né? Jesus Cristo, não sei se você sabe, ele precisou ser identificado para ser apanhado no meio dos 12. Disse, olha, eu vou beijar o que vocês têm que pegar, o Deus que vocês vão pegar aí, o Apolo que vocês vão pegar, eu tenho que beijar porque ele é igual a todo mundo. Ele tem o mesmo jeitinho. Porque se fosse um cara bonitão, como diria no nosso tempo, a gente até acho que não ouve mais essa expressão. Algumas mulheres, quando veem assim, um homem muito bonito, né, um homem com um corpo escultural, então é comum dizer assim, isso aí o que é? É um deus, o quê? É um deus grego, não é isso que elas falam? Vem disso aqui, da mitologia. Então a cultura religiosa do tempo de Paulo apresentava os deuses como seres maravilhosos, poderosíssimos. Mas Jesus Cristo, ele assume uma condição totalmente desconectada dessa condição de Deus. Diz assim o apóstolo Paulo em Filipenses 2:5, tenham em vocês o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Porque ele, sendo Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele é Deus. Mas mesmo assim, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, ou em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. E mais, 8, ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e o pior, até a morte de cruz. Isso não fecha com Deus. Isso não fecha com o entendimento. Então,
alguém que vai trazer um evangelho que apresenta, né, essas coisas apresentadas pelo evangelho, seguramente vai rejeitar, salvo se Deus abrir o entendimento, se Deus abrir o coração, né? Eu sempre digo, aliás, eu não sempre digo, eu ouvi ontem pela primeira vez alguém dizer, e a partir de agora eu vou dizer também, a nossa responsabilidade é levar o evangelho aos ouvidos, com uma certeza, que ele é o poder de Deus. Mas levar dos ouvidos ao coração não é tarefa nossa. E isso que muitas vezes nos faz recuar nessa responsabilidade de pregarmos o evangelho. Puxa, mas o evangelho, né, eu estou numa roda de pessoas, as pessoas estão falando coisas elevadíssimas, as pessoas estão numa conversa num nível alto, estão falando sobre coisas, né, numa erudição. Eu vou chegar agora com o evangelho, eu vou falar de pecado, eu vou falar de cruz, de inferno, né? Então a gente acha que as pessoas não vão aceitar isso. E muitas vezes é nesse ponto que nós poderemos ser tentados a ter vergonha do evangelho. Essa palavra, sim, ela é muito apropriada para os nossos dias. Por isso muitos de nós nos calamos. Muitos de nós achamos que não convém falar, porque essa cultura nossa, dos nossos dias, ela está envolvida com outro nível de ideias, são outras ideias, são outros pensamentos. Como se nós fôssemos os responsáveis por trazer o evangelho ao coração. Nossa responsabilidade é trazer o evangelho ao ouvido. Como ele é. E cabe a Deus, compete a Deus trazer dos ouvidos ao coração. Irmão, e se isso acontecer, pode ser humilde, pode ser mediano, pode ser erudito, pode ser a pessoa mais culta, não importa. É o poder de Deus para transformar. Conforme disse anteriormente, não havia beleza sem medo de errar, irmãos. Não havia beleza em Jesus, né? A igreja romana, tradicional romana, pinta, né, as gravuras. Você já viu alguma vez imagem de Jesus Cristo nesses quadros, né, com uma aparência simples e uma aparência rude? Não. Normalmente se pinta, né, Jesus Cristo, né, com ou loiro ou cabelo ruivo, né, olhão bem azul, né, olhão bem azul. Era um judeu, né? E assim era Jesus. E não havia nele beleza. Mas como é que o pastor pode dizer que não havia beleza? Puxa, pastor, eu não sei, eu acho que Jesus, assim, eu fico pensando assim, Jesus devia ser um camarada assim, dos 2,30 metros, né, assim, meu Deus, né, um porte. Não havia beleza em Jesus. Muitos de nós iriam se decepcionar se olhasse Jesus pessoalmente, tenho certeza absoluta. Porque a gente faz uma ideia, né, daquele ser, porque isso era da cultura grega. Então tinha que apresentar assim. Aí os gregos diziam para Paulo, mas quem é Jesus? Jesus era um carpinteiro. Mas o que? Foi um governador? Não, ele era um carpinteiro, filho de uma família pobre. Mas era não era de família nobre, lá de Jerusalém. Não, ele era lá da Galileia. Tu da Galileia, rapaz. Tu está brincando. Era assim. Não havia. O profeta Isaías, ou antes, Deus, através do profeta Isaías, ele diz que não havia realmente nenhuma formosura nele. Isaías 53 é o texto áureo sobre o Messias, né? E diz assim, no versículo 1, quem creu em nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? Alguém pode dizer, Paulo, quem é que vai dar crédito a uma conversa dessa? Como falaram para ele lá no Areópago, lá o outro Festo também falou para ele, Paulo, tu está delirando, Paulo.
que história é essa? E uma das razões é porque não havia, ele era desprezado, né? Ele foi subindo, diz o versículo 2:53 de Isaías, porque ele foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. E aí, falando sobre o Messias ainda, no versículo 2, o profeta diz: não tinha aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Irmão, beleza física não havia. Essa é a descrição do Messias, do servo sofredor. Era desprezado, o mais rejeitado dentre os homens, homem de dores e sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Cristo foi desprezado, Cristo foi rejeitado por justamente a sua condição, mas esse era o plano de Deus. Transformar o Evangelho, a pregação da cruz, numa loucura para os que se perdem. Mas a sabedoria de Deus é, através da pregação louca da cruz, salvar aqueles que creem nessa mensagem. Ele foi oprimido. Onde é que está esse Deus? Um Deus que se impõe e que faz sobressair a sua vontade e que impõe a sua vontade e não se submete. Que Deus é esse? Que Salvador é esse? Porque, claro, irmãos, nós não podemos jamais desconectar também essa questão do Evangelho de que o nosso Salvador é o Filho de Deus. Nenhum homem, fora Jesus Cristo, poderia nos salvar. Por quê? Porque todos pecaram. Todos merecem ou carecem da glória de Deus. O único que não pecou, em que não havia pecado, é Cristo, porque ele foi gerado sem pecado, ele foi gerado pelo Espírito Santo, porque ele era Deus. Homem perfeito e Deus e homem. Mas que Deus é esse que se submete, né? Diz o versículo 7 de Isaías 53. Ele foi oprimido e humilhado. Ele foi oprimido e humilhado. Não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isso é algo incompreensível para alguém que busque entender a realidade do Evangelho. Mas como pode um Deus apresentado dessa forma, um Deus que se humilha, um Deus que sofreu, não ficou quieto, né? Por tão pouco nos nossos dias a gente abre um bocão desse tamanho, né? Uma lingona desse tamanho, por muito pouquinho, né? Cristo, com toda a injustiça, com toda a humilhação, com toda a opressão, ele não abriu a sua boca. Então aqui está um segundo ponto, para que o Evangelho se torne alguma coisa, humanamente falando, recusável, rejeitável, né? O natural, as pessoas rejeitarem. E, de certa forma, voltando novamente àquele contexto cultural religioso, seria vergonhoso aceitar um evangelho desse. Seria vergonhoso. E Paulo sabia que ia apresentar isso, mas ele estava pronto para apresentar, ele estava pronto para pregar, sabendo que o evangelho era o poder de Deus. Para encerrar, não teria sentido nenhum eu falar isso tudo, que eu falei aí em, meia hora, se eu não falasse da aplicabilidade desse texto para os nossos dias. E a pergunta é, como foi feita no início, por que alguém no nosso tempo, agora é para nós, poderia ter vergonha do Evangelho? Eu falo o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da Bíblia. Eu não falo de um falso Evangelho. Eu falo do Evangelho que diz que ele veio para nos salvar, nos elegeu e nos chamou para sermos santos. Para morrermos para o pecado, para morrermos para o mundo. Numa geração que nos rodeia,
totalmente atolada no pecado. Ser diferente, não viver o que o mundo vive, não fazer as coisas que o mundo faz, buscar a santificação, conforme diz a Bíblia em Hebreus, sem a qual ninguém verá Deus. Na nossa geração, isso pode parecer para alguém vergonhoso, ou pelo menos ele vai não querer mostrar esse lado. Isso nada mais é do que vergonha. Então, aqueles, imagine, né, numa escolinha, né, os garotos conversando, e alguém diz: ei, pessoal, ó, o Zezinho é crente, o Zezinho é crente. Não, eu não sou. O que é isso, senão vergonha? Né? Mas não precisa ser o Zezinho, pode ser o Zezão. Às vezes o Zezão também tem vergonha. Você tem vergonha do Evangelho? A palavra crente, durante muito tempo foi, e creio que ainda é ridicularizada. Crente. Não, eu não sou crente. O que você é? Eu sou cristão. Tudo bem, se cristão for tomado na palavra certa, tudo bem. Mas normalmente já existe uma pitadazinha aí de querer, sabe? Não, eu não sou como esses caras. Aí eu participo, não, eu não sou aquele santarrão. O que é santarrão, irmão? É viver como Deus quer? Isso é ser santarrão? É praticar as coisas que Deus quer que você pratique e deixar de fazer as coisas que Ele não quer que você faça? Isso é ser santarrão? Ser cristão e não ser crente é estar na igreja e de alguma forma participar e ter alguma comunhão com o estilo de vida mundano? É ser cristão isso? A palavra crente, se ela for tomada no sentido verdadeiro, ou cristão, se você quiser, se for tomada no sentido verdadeiro, essa palavra trata de pessoas que foram alcançadas por esse evangelho, do qual Paulo não se envergonha, e nós não podemos também nos envergonhar. E uma vez tocadas ou tocados por esse evangelho, consequentemente, nós haveremos de morrer para o pecado, irmãos. Isso falamos, acho que foi semana retrasada, né? Paulo falando aos Colossenses sobre a questão da morte, de morte para o pecado, de morte para o mundo, né? Ai, pastor, mas puxa vida, eu tenho tantos amigos, eu tenho tantos relacionamentos, e a minha família, a minha namorada, a minha noiva. Puxa vida, pastor, você acha que vai acontecer isso comigo se realmente Deus entrar na minha vida e Ele fizer será que eu vou deixar de fazer tudo que eu fazia? Puxa, pastor, eu vou ser achincalhado pelas pessoas, eu vou ser apontado pelas pessoas, lá o crentão, lá o Bíblia, lá, ó. Puxa, pastor, isso, né, é uma possibilidade real de alguém se sentir envergonhado por ser diferente. Ser tocado ou tocada pelo Evangelho, consequentemente, vai trazer sérias consequências. Você não se preocupe, irmão. Você não precisa se preocupar. Se realmente Jesus Cristo entrou em sua vida, se Ele fez você se transformar numa nova criatura, se Ele regenerou o seu coração, esse caminho, ele é inevitável. Quer queira você queira ou você não queira. Independentemente do que você pensar hoje, fatalmente esse será o caminho. Deus vai transformar a sua vida. Deus vai limpar o seu coração, a sua mente. Deus vai mudar os seus hábitos. Não vai ser o pastor. Eu, quando me converti, aos 25 anos de idade, e eu fui congregar numa igreja de Assembleia de Deus. Durante 8 anos congreguei numa igreja de Assembleia de Deus. Nunca escutei de um pastor meu, mesmo porque era uma igreja grande, a gente não tinha a possibilidade de ser pastoreado como se tem muitas vezes numa comunidade pequena, é mais de púlpito, né? Nunca recebi uma mensagem nesse sentido de deixar o velho homem, né? E isso foi uma coisa que fatalmente começou a acontecer dentro de mim. Alguns amigos meus ficaram chateados comigo.
Ainda alguns anos atrás, alguém me chamou, puxa, Fernando, você nunca mais veio para as nossas reuniões. E eu confesso para você que hoje até acho que teria maturidade para participar daquelas reuniões, mas no tempo assim eu fui realmente, eu me senti levado a me afastar, porque as conversas não davam mais certo, as piadinhas não davam mais certo, nada mais fechava, irmão. E eu quero dizer para você que isso não foi lavagem cerebral, isso não foi indução por parte dos homens, isso, como Paulo diz, e por isso ele não se envergonha, isso é o poder de Deus. Nós não precisamos nos envergonhar daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. A transformação que Deus está operando em nós, nós não precisamos nos envergonhar. Isso é o poder de Deus. Não existe ideologia, não existe doutrina, não existe conhecimento humano, não existe absolutamente nada que possa fazer somente aquilo que Deus está fazendo. Somente o Evangelho pode fazer em você, porque é o poder de Deus. Das coisas, muitas vezes, desse mundo, as pessoas se gabam. De conhecimentos, de ideologias. Havia um tempo em que pecar era uma coisa que se fazia em oculto e não se falava. Hoje em dia é propalado, hoje em dia é dito abertamente, hoje é falado com orgulho, com satisfação por ter a sua opção, por ser assim, por ser aquilo outro. E aí agora você falar que você é uma pessoa que deixou daquilo outro, não fala mais isso, sua linguagem, seu palavreado mudou. Vão me achar o quê? Um fanático? Não, eu não quero isso. Eu prefiro ser aceito pelas pessoas. Jesus Cristo perdeu muitos discípulos porque alguns deles, muito embora crescem nele como Filho de Deus, preferiram a glória dos homens do que a glória de Deus. Amaram mais a glória dos homens. A nossa geração é uma geração desafiada por Deus a nós mostrarmos quem nós somos, não julgarmos as pessoas, não fazermos acepção de pessoas, mas assumirmos aquilo que Deus está fazendo em nós. E o que está sendo feito em nós, está sendo feito porque um dia nos foi anunciado o Evangelho. Evangelho esse que a gente creu. Nós não precisamos ter vergonha do Evangelho. Nós não precisamos ter vergonha de dizer o que somos. Sabe? Absolutamente. Não podemos ter e não devemos ter vergonha dessa obra maravilhosa, desse poder de Deus. Ora essa, como eu poderia ter vergonha de um poder que me salva? Os teus amigos nobres, os teus amigos ricos, os teus amigos sábios, os teus amigos entendidos, eles não podem te salvar. O que te pode salvar é o Evangelho de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A escravidão do homem, que o faz permanecer na prática pecaminosa, nada pode trazê-lo de volta ao estado de santidade. Absolutamente nada. Ninguém nesse mundo, por mais sábio, por mais entendido, nenhum daqueles homens que foram considerados religiosos, das diversas vertentes das religiões do mundo, quem você pensar, Buda, Confúcio, qualquer pessoa que você imaginar, Maomé, ninguém tem o poder de libertar o homem. Somente o Evangelho pode libertar. Por que haveríamos de ter vergonha do Evangelho, se ele é o poder de Deus? Ninguém pode te aperfeiçoar. Ninguém pode te aprimorar. Só Deus, através do seu poder.
Porque diz a palavra de Deus que aquele que em vós começou a boa obra, ele a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Você acha que Paulo tinha motivo para se envergonhar do Evangelho? O seu tempo, o que o tentava sentir vergonha, era o campo das ideias, né? Da filosofia, dos deuses gregos, poderosos, belos. No nosso tempo, é a prática pecaminosa, e nós já vivemos, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós já estamos nesse tempo, o pecado se multiplicou. E aí como é que nós vamos agora nos apresentar, como é que nós vamos se manifestar para as pessoas? Como crentes raimundos, vamos ter comunhão com a igreja e comunhão com o mundo, vamos estar com um pé na igreja e um pé no mundo. Eu creio firmemente, e Deus me perdoe se eu estiver errado, eu creio firmemente numa coisa: as pessoas não querem se envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho, ele trata dessas coisas. O Evangelho contesta a pecaminosidade, ele requer arrependimento, abandono do pecado. Mas esse Evangelho, muitas pessoas desse Evangelho sentem vergonha, porque esse Evangelho é criticado e é rejeitado. Só pode ser aceito de Deus operar. Então algumas pessoas, prestem atenção, algumas pessoas estão tentando alargar o caminho e suavizar o Evangelho, para um Evangelho do qual eles não tenham vergonha. Um Evangelho que permite as pessoas permanecerem na igreja e viver da mesma forma que viviam, porque isso não vai ofender as pessoas. Sabe? Nós não seremos taxados de santarrões, de legalistas. Não, nós seremos aceitos. O Evangelho está perdendo a sua essência e ganhando um pouco de mistura, o que se chama de Evangelho diluído. Isso já aconteceu na época dos liberais, lá pelos anos de 1800, já queriam mudar o Evangelho. Puxa, gente, nós precisamos dar um jeito nessa mensagem que a gente está oferecendo para o mundo. O mundo não aceita. Nós somos criticados. Meu Deus, nós somos ironizados. Nós somos debochados, como era Paulo. Mostrei lá as duas passagens. Nós temos que mudar isso. Nós temos que oferecer um Evangelho que as pessoas aceitem. E que a gente não precise sentir vergonha desse Evangelho. Você tem vergonha do Evangelho? Pense com você isso. Leve para casa essa mensagem. O que nós mais queremos, irmãos, o que nós mais desejamos, é que a gente possa ser bênção neste mundo, luz nesse mundo, sal nesta terra, mas que nós sejamos o que Deus quer que nós sejamos. Eu sempre digo para Deus, Deus tem as bênçãos espirituais e as bênçãos materiais que Deus nos dá, né? As coisas que Deus nos dá. Eu digo assim, Deus, eu digo para Deus, o Senhor já me deu algumas coisas nessa vida, eu particularmente me sinto, né, abençoado por Deus. Né? Se alguma coisa ficou para trás por desleixo meu, porque eu não corri atrás, porque eu não trabalhei como devia, Senhor, está tudo certo. Agora, as bênçãos espirituais, Senhor, eu digo isso para Deus e Deus sabe que eu estou falando a verdade. Eu quero a última gota. Eu não quero perder uma gota do que Tu queres para mim. Que o Evangelho de Jesus Cristo se cumpra em nós, com todo o seu poder transformador, libertador e salvador. E o mundo possa ver realmente quem nós somos. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Jesus, ele predisse que haveriam pessoas que iriam se envergonhar. E agora eu vou falar uma palavra do próprio lábio do Senhor Jesus Cristo.
Jesus, ele diz assim: se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, me siga. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem quiser perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho vai salvá-la. O que adianta? O que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou antes, o que pode dar o homem em troca da sua alma? Ei, Jesus está dizendo, o que você pode dar em troca da sua salvação? O homem se tornou dono do mundo inteiro, ganhou o mundo inteiro, tornou-se 100 vezes mais rico que um Bill Gates da vida. E o que ele tem não é suficiente para pagar o preço da sua salvação. O que o homem pode dar em troca da sua alma? O Evangelho proporciona isso gratuitamente. Devemos nos alegrar por causa do Evangelho, não nos envergonhar do Evangelho, daquilo que ele faz em nós. Porque qualquer pessoa desta geração, adúltera e pecadora, disse Jesus Cristo em Marcos 8,38, se por acaso se envergonhar de mim, e se envergonhar das minhas palavras, ou seja, se envergonhar do meu Evangelho, também eu, o Filho do Homem, me envergonharei dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. É claro que muitas pessoas vão se envergonhar de Jesus, das palavras de Jesus, do Evangelho. Paulo falava as coisas, ele sabia por que falava. E talvez alguém possa dizer, puxa pastor, mas essa palavra acho que seria mais para aquele tempo. Não, é para o nosso tempo. Leve uma coisa para casa, uma coisa, de todas essas coisas que eu falei tanta coisa, meu Deus. Mas uma coisa leve para casa, não se envergonhe do Evangelho, que está transformando você, que está fazendo as pessoas estranharem você. Não se envergonhe, porque ele é o poder de Deus na sua vida. Nosso querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos estar nesse momento orando por aquele, Senhor, que ainda não recebeu, não aceitou e quem sabe até não tenha ouvido o teu Evangelho, que nada mais trata da salvação do pecador através da tua morte na cruz do Calvário. Assim é a tua proposta nos salvar, porque não temos condições em nós mesmos de nos salvar, mas tu nos salvas pela tua morte na cruz. Assume sobre ti a nossa culpa e a tua justiça recai sobre nós, e assim somos justificados. Eu oro, Senhor meu Deus, para que talvez alguém que esteja aqui nesse lugar, Senhor, nunca tenha recebido o teu Evangelho, ouvido o teu Evangelho. Te peço que teu Espírito esteja ministrando nesse momento ao coração desta vida, Pai. Muito mais fala profundamente o teu Espírito do que o homem que toma o microfone. Que o teu Espírito esclareça, que o teu Espírito clareie, que teu Espírito abra o entendimento, o coração, e alguém possa, nessa noite, Pai, verdadeiramente receber o teu Evangelho, que é o teu poder. Também, Senhor, quero orar por aquelas pessoas que de alguma forma estão envolvidas com as tuas coisas, que um dia te aceitaram, mas que por alguma razão, Senhor, e não vem aqui ao caso as razões, os motivos, mas quem sabe, Senhor, estão temerosas, estão com dúvidas. Vivemos um tempo tão difícil, onde a gente vê tanta coisa, tanto escândalo acontecendo, Pai, nesses últimos tempos, no meio do povo e no meio de lideranças.
Poderia alguém, Senhor meu Deus, questionar a validade e o poder deste Evangelho por causa dos pecados que se tem visto, por causa dos escândalos que se tem tomado conhecimento? Senhor, absolutamente não, tenho certeza. O teu Evangelho continua sendo o mesmo, sendo o teu poder transformador. Te peço em nome de Jesus Cristo, Deus, que tu continues realizando esta obra, aperfeiçoando esta obra que um dia iniciasse no coração de irmãos e irmãs, no coração, Senhor, quem sabe de alguém nesta noite, talvez nesta noite esteja iniciando um processo. Te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o teu nome seja glorificado, teu nome seja exaltado através daquilo que estás fazendo em nós. Sim, digo dessa forma porque alguém pode tomar para si o mérito de estar cooperando, de estar sendo responsável para que o teu nome seja glorificado. Não podemos nos esquecer jamais que tudo aquilo que fazemos, que desejamos, tudo isso é operar teu. A tua palavra diz que Deus opera em vós o querer e o realizar. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos por cada vida que aqui está. Pedimos, ó Deus, que a tua mão se estenda, que o teu poder se manifeste, Pai. E também te peço, se porventura alguém nesta noite tem alguma necessidade, algum desejo, gostaríamos de pedir, Pai, de estar orando também nesse momento, agora pessoalmente, por cada pessoa, por aquele que sente desejo, que tem uma necessidade, que tem uma carência, por uma luta que esteja atravessando, Senhor. Nós queremos, como os pastores e obreiros, nos dispor a estarmos orando por essas pessoas, em nome de Jesus. Amado, se você é essa pessoa, você tem uma necessidade, você sente desejo de receber uma oração, sai do teu lugar e venha à frente, nós estaremos orando por você. Enquanto você venha, pode vir à frente, em nome de Jesus.